Subarashi, é isso que eu tenho para dizer sobre Black Clover e seu episódio de número 98, meu querido e minha querida jovem, senhorita, senhor, Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Domo Domo. É um episódio que junta todos os públicos de Black Clover, se é que você me entende. Seja aquele fã que não está se impressionando tanto, como aquele fã que está com uma hype para toda semana. É aquele episódio que a gente fala, caraca, é por isso que eu gosto de Black Clover, é por esse tipo de episódio, porque nos apresentou lutas que foram fantásticas, foi, digamos que até uma certa emoção e uma volta magnífica, foi um personagem querido que a gente já esperava, foi uma volta crucial, digamos que no momento atual do arco. Então eu diria que a volta de Fuegoleon Vermilion foi épica, porque ele mostrou que ele é aquele capitão que pode resolver qualquer coisa, não é à toa que ele conseguiu imobilizar um elfo, e isso ainda não havia sido apresentado, tanto que a gente viu o próprio Yami teve dificuldades, e o Fuegoleon meio que já o derrotou, eu digo o elfo. Então, sério, eu acredito que foi um dos melhores episódios. Eu tô meio que animado para a próxima semana por conta desse episódio. Então, Black Clover está arrasando. Quase todo episódio desse arco está sendo bom. Mas esse foi aquele episódio que a gente fala, caraca, eu me impressionei. Em todo caso, vou falar o que eu achei, como é que foi, o que eu gostei do episódio. Porque a gente teve a volta de Fuegoleon, mas a gente teve como bônus a volta do Fígaro também. E a gente ainda viu o espírito de Salamandra e o seu novo usuário. Além de ter outras cenas que eu vou destacar porque eu achei importante. Então vamos falar sobre Black Clover e seu episódio de número 98, mais conhecido como a volta épica, a volta de Fuegoleon Vermilion, o atual ex-capitão dos Leões Carmesim. Mas vamos começar falando sobre uma cena que merece destaque. Afinal, o que custa perder um braço se você ganha um espírito de fogo, não é mesmo? A gente viu que foi graças ao espírito de Salamandra que o Fuegoleon conseguiu despertar. Por conta que a enorme vitalidade e a enorme mana, digamos, desse espírito fez com que ele acordasse, pois vemos que ele conseguia sentir a mana de seus subordinados, ele via que eles estavam em batalha e ele várias vezes tentava sair daquele modo inconsciente, mas por conta dele não conseguir, ele viu daí o espírito de fogo, ou a Salamandra apareceu diante dele, então eles criam um vínculo porque a Salamandra o escolhe digno, digamos, como seu novo usuário, e graças a ter a enorme mana, a enorme vitalidade da Salamandra, ele consegue despertar e acordar. Então eu diria que foi uma maneira épica de trazer o personagem de volta, como ele sendo um novo usuário desse espírito de fogo. Eu gostei, digamos que da explicação que eles nos deram. Então daí vemos que, tipo, foi uma volta épica. Afinal, digamos que uma enorme chama chega lá no palácio, na base dos Leões Carmesins, e todos ficam preocupados. Caraca, quem que tá chegando aqui? É inimigo? E daí eles veem que é o capitão voltando. Então eu particularmente gostei. Mas que eu gostei do episódio, eu devo reconhecer, por conta que foi a habilidade do Léo. Afinal, a gente viu que ele não é qualquer um. Querendo ou não, ele vai ser o sucessor do capitão dos Leões Carmesins. Ele vai um dia liderar esse esquadrão. E ele mostrou que se ele tivesse uma enorme quantidade de mana, talvez uma experiência de batalha maior, ele poderia ter derrotado o elfo. Afinal, ele já estava começando a montar uma estratégia. Mas digamos que a falta de mana, de energia, foi o que impossibilitou dele continuar o combate. Afinal, vimos que ele analisou a batalha e ele arrumou uma estratégia para o derrotar. Então eu devo reconhecer, o Léo, ele analisou bem a situação, ele conseguiu montar uma estratégia e ainda conseguiu quase no finalzinho pressionar o elfo, mas infelizmente ele não conseguiu porque ele teve falta de mana, ele estava exausto, então impossibilitou isso. Para todo caso, eu queria reconhecer porque eu gostei muito de ter visto a cena de combate dele. Afinal, vemos que quem dos Leões Carmesim se tornou elfo foi o vice-capitão deles, e o vice-capitão possui magia de ar, e magia de ar, golpe de ar, qualquer técnica que utilize ar, a gente sabe que sempre é um problema nos animes. Então vemos que o elfo já tem uma enorme quantidade de mana, então ele se aproveitou disso e só com a mana dele ele conseguia criar golpes para derrotar os subordinados lá de nosso querido Fuegoleon. Então vemos que a batalha foi complicada porque a gente conseguia ver onde a magia iria, onde iria acertar, porque a animação mostrava, mas tipo, no cenário onde eles estavam batalhando, eles não iriam conseguir ver. Então a gente viu que o Urel teve que sentir a mana e não enxergá-la, porque ele não conseguia enxergar. Afinal, quem vai enxergar ar? Nem a gente enxerga ar, então não tem como saber onde iria vir a direção de um golpe de ar. E acontece que para saber a direção que viria, ele teria que sentir a mana de seu adversário, e ele
começa a depender dos outros sentidos dele e tenta sentir a mana ao redor dele e não fica preocupado mais em enxergar, digamos que as técnicas, enxergar os movimentos. E assim Uriel começa a evoluir e consegue desviar na hora que o golpe iria acertar. Então foi uma grande luta, pelo fato que a gente viu que ele utilizou magia de fogo, ele conseguiu revidar golpes de ar, ele conseguiu também criar impactos e logo contra-atacava. Só que isso foi um problema, afinal ele utilizou de uma enorme quantidade de mana que ele não está acostumado a usar. Então vemos que aconteceu, todos estão exaustos e eles irão morrer se eles não fizerem nada, por conta que o elfo tem uma mana enorme, ele possui uma magia de ar e ele sabe bem utilizar dessa magia, por conta que a gente viu que ele chutou o ar em várias direções para melhor se utilizar das técnicas. Então vemos que foi realmente uma batalha bem complicada e o que acontece é que quando tá tipo tudo para acabar, a esperança tá quase acabando, uma luz enorme surge. Eu diria que foi uma camada de fogo que surgiu na base dos Leões Carmersins. E com essa camada surge o ex-capitão, ou melhor dizendo, Fuegorion Vermilion, o símbolo da esperança dos Leões Carmersins, reaparece com uma simples frase dizendo para seu irmão mais novo: você lutou bem. A cena em questão foi muito emocionante, por conta que não tem como. A gente viu a felicidade do Uriel, de todos os subordinados do Fuegorion, eles sempre mantiveram a esperança, eles lutaram firme com todas as forças que eles tinham, então foi muito bonita essa cena. E vamos falar rapidamente da luta, porque eu nem vou destacar muito ela, por conta que você assistiu, você sabe como foi, ela não durou nem um minuto, por conta de que vemos que o Fuegorion, ele estava realmente empolgado, ele queria gastar toda essa energia desse tempo todo adormecido, então digamos que a técnica de fogo dele, utilizando-se do espírito de salamandra, foi um ataque redobrado, criando-se de uma armadilha que deixou, digamos que o vice-capitão do esquadrão dele inconsciente. E assim vemos que o elfo foi imobilizado, o que mostra que capitães mágicos podem realmente derrotar, digamos que elfos, ainda mais se possuírem espíritos, como por exemplo o espírito de salamandra. Então foi bem interessante essa cena, eu acho que o Fuegorion tinha que realmente aparecer, mostrar que ele é poderoso, derrotar já um elfo, independente se ele vai lutar contra outros ou não, se ele vai vencer, se ele vai ser derrotado, se vai ser uma batalha complicada. Essa batalha tinha que ser a batalha triunfante, para mostrar a volta dele. Então, particularmente, eu gostei bastante, mas quero que você me diga o que você achou dessa batalha nos comentários. Mas vamos falar de outra cena em relação a ele, e daí vamos falar da parte final do episódio. Então o episódio já vai se concluindo, pois vemos que enquanto o Fuegorion já analisa, ou melhor, já sente a mana dos outros elfos, graças ao espírito de salamandra também, ele vê que terá que ir para o combate durante o reino inteiro, então ele vai ir para várias partes. Assim ele já faz, digamos que uma frase heróica para todos os seus subordinados se manterem de pé, e surge uma cena bem engraçada, mas eu falo ainda no final do vídeo. Então, tendo acabado com essa parte do Fuegorion, vemos que vai para a parte do Fírado, que está sonhando com seu irmão mais novo, e acontece que ele finalmente desperta também do coma. E o que acontece é que ele já acorda falando: "Oh, Hisashiburi, Fírado des?" E a maneira como o Fírado foi acordado foi muito gentil. A gente viu que o Yami simplesmente derrubou ele da cama e perguntou se ele vai continuar dormindo. Então foi muito bom, porque assim ele já sabe a situação do reino. E o episódio se conclui por conta que vemos que acaba na parte que vários membros do Alvorecer Dourado estão no corpo de elfo, ou melhor dizendo, os elfos possuíram o corpo dos membros do Alvorecer Dourado, e vemos que o Rangers também foi um desses membros e conseguiu sair da prisão que ele estava. Mas foi um ótimo episódio, meu querido e minha querida Kohai. Particularmente gostei de tudo que nos foi mostrado. Teve várias cenas divertidas. O Petito Korobá foi o fato mais interessante, ou melhor dizendo, mais engraçado, porque como focou na volta do Fuegorion no episódio, o Petito Korobá também foi focado nele. Então vemos que foi mostrado que antes dele ir para o campo de batalha, ele já estava com o braço de fogo dele, ele já estava escovando o dente, penteando o cabelo, e depois querendo dormir mais um pouco, e depois o Fuegorion de verdade mesmo, ou não a versão time dele, aparece falando que não vai mais permitir esse tipo de blasfêmia, esse tipo de piada com a imagem dele. Então foi, na minha opinião, um dos melhores Petito Korobá, e eu gostei bastante, por isso que eu quis destacar esse. Mas foi um episódio das aparições, pelo fato de que tivemos 3 personagens retornando, é um fato que é bem interessante, então gostei bastante disso. E devemos ressaltar a cena que eu ainda não havia falado, que foi a cena do Fuegorion em choque. Afinal, ele descobriu que sua irmã se tornou a atual capitã enquanto ele estava inconsciente. Foi muito legal por conta que ele reconhece, ele ficou até meio que feliz por ver que ela fez algo que ela não gosta, então meio que ele trouxe problemas para ela, e ele reconheceu que ela é muito poderosa, pelo fato de que na verdade era para ela ter sido a capitã original dos Leões Carmersins. Então foi bem interessante ele ter reconhecido isso, mas como ela não se interessa por essa parte, acontece que ele que se alistou nos Cavaleiros Mágicos. Mas tipo, a revelação, como o irmão dele, o Uriel, falou que tipo, Aniue, você não está no comando atual
atual é a Nessan. Foi muito engraçado, porque tipo, foi um choque na verdade, que todos estavam ouvindo o discurso dele, estavam animados, mas depois ele ouviu a revelação, a verdade de quem é realmente o capitão. Foi muito engraçado a cena, mas foi uma cena que eu devia e queria destacar porque eu gostei. Mas se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, meu querido e minha querida jovem Kohai, senhorita, próximo episódio a gente já viu pela prévia que o Asta já vai querer brigar com o Zora vai discutir com o Asta, pelo fato de que conhecemos a realidade de cada um, a gente sabe o pensamento, ó. Provavelmente o Asta vai querer voltar lá e o Zora não vai deixar. Então a gente vai ver talvez um atrito entre os dois, ou algo relacionado a isso, talvez eles reencontrando outros membros que não viraram elfos. Vamos descobrir isso na próxima semana. Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?